hoje, meus amados, eu quero compartilhar com vocês qual é a missão de nós como filhos. Qual é a sua missão, você que ainda é jovem, você que é criança, não importa qual seja a sua idade, qual é a sua responsabilidade em relação aos seus pais. O que a palavra de Deus orienta, quais são os procedimentos que você deve ter em relação aos seus pais. Primeiramente, nós vamos ver aqui no livro de Efésios, capítulo 6, o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz em Efésios 6, a partir do versículo número 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vós, filhos, sedes obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando a palavra de Deus diz assim, vós, filhos, sedes obediente a vossos pais, engraçado que a Bíblia não diz nada em relação a sede obediente aos vossos pais, que são do jeito que você gostaria que eles fossem. Sede obediente ao seu pai que não bebe. Seja obediente ao seu pai que não faz as coisas erradas. Não. A Bíblia diz simplesmente, sede obediente a vossos pais. Isso significa, meu amado, que não importa qual seja a posição do seu pai hoje, não importa o que ele esteja fazendo, é sua responsabilidade ser obediente a eles. Agora, se você quer ver mudança nos seus pais, se você quer ver transformação na vida deles, não é não obedecendo a eles que você vai conquistar isso, mas é buscando em Deus. É buscando primeiro a transformação na sua vida e através dela você vai alcançar os seus pais. E vocês terão assim uma vida muito abençoada. Mas enquanto isso, a Bíblia diz que é para você ser sim obediente aos seus pais. Porque isso é justo. Quem somos nós para discutirmos em relação à justiça de Deus? Se Ele está dizendo que isto é justo, isso é justo. Que eu seja obediente aos meus pais e que você seja obediente aos seus pais e que os meus filhos sejam obedientes a mim. A palavra ainda continua, honra, honra teu pai e tua mãe. Se você, porventura, nunca tinha ouvido falar essa palavra, vá aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra em Efésios 6, a partir do versículo número 1. Com certeza você já ouviu, mas caso não tenha ouvido, você fala, meu Deus, isso está na Bíblia mesmo? Está na Bíblia, sim. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o nosso pai e a nossa mãe é o primeiro mandamento que Deus nos dá com uma promessa. Nós temos os 10 mandamentos, não temos? Portanto, este mandamento de honrarmos o nosso pai e a nossa mãe é o primeiro que ele vem com uma promessa de Deus para nós. Vamos ver qual é esta promessa? O versículo de número 3 nos diz, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amados, olha que promessa para a nossa vida. A partir do momento que nós somos obedientes aos nossos pais, que nós honramos os nossos pais. A Bíblia aqui não está dizendo para você honrar apenas a sua mãe, caso você tenha algum problema, alguma dificuldade em relacionar-se com seu pai, ou em honrar só o seu pai, caso você tenha algum problema de relacionar-se com a sua mãe. Não, a Bíblia diz, honre seu pai e sua mãe para que você vá bem e para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Interessante, né, meus amados? Quantos jovens, quantas pessoas nós não vemos se perder, nós não vemos muitas vezes até mesmo morrer, porque não honraram os seus pais, não foram obedientes aos seus pais. Quantos acidentes que nós não vemos acontecer e com certeza, se esses filhos, meninos e meninas, homens e mulheres, tivessem ouvido as orientações dos seus pais, eles teriam vivido muito mais tempo nessa terra. Olha só como que as coisas, elas se encaixam perfeitamente. Quantos relacionamentos, quantos casais, nós trabalhamos com família, nós não vemos que muitas vezes os pais orientam, minha filha,
eu sinto, isso não é o melhor para você, não namore nessa idade, ou não se envolva desta forma, ou até mesmo não se relacione com esta pessoa. Mas a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa até mesmo ousadia muitas vezes para poder mostrar que nós é que temos a decisão sobre a nossa vida, nos faz tomar as decisões erradas, não sermos obedientes, não honrarmos os nossos pais, e aí nós não vamos bem. Nós não vamos bem. Aí então esse versículo de número 3 que diz que nós iremos bem sobre essa terra e viveremos muitos anos sobre ela, ele não vai se cumprir na nossa vida. Porque para que este verso se cumpra, o verso número 2 pede para que nós possamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. O que você tem feito? O que você tem feito para os seus pais? Se você é jovem, preste muita atenção. Você não tem noção do que é o coração de uma mãe e de um pai. Mas um dia você vai saber. Eu, verdadeiramente, eu aprendi a entender quais são os sentimentos dos meus pais quando eu me tornei mãe. Antes disso, eu procurava fazer o melhor, mas eu não conseguia entender. Mas para que você não precise esperar tanto tempo, para que você não precise esperar os seus filhos nascerem, eu quero deixar bem claro. O amor de pai e de mãe é muito grande. Se talvez o seu pai não consiga se expressar, não consiga falar o quanto ele te ama, se talvez a sua mãe não consiga se expressar através de palavras ou até mesmo de atitudes, saiba que há sentimento, que há amor. E mesmo que se não houvesse, existem pouquíssimos casos. São muito pouco os casos onde não há verdadeiramente amor. Mas ainda assim existem. Só que ainda assim, a palavra de Deus pede para que você os obedeça, para que você os honre, para que você vá bem. Porque pense comigo, vamos analisar. Além de não termos talvez tido o amor que nós gostaríamos de ter recebido, além de ter vivido uma vida que talvez não tenha preenchido o seu coração, acalentado a sua alma, tranquilizado o seu espírito em relação aos seus pais, você se torna rebelde, você se torna desobediente, você se torna intransigente, você se torna exigente, enfim, você se torna uma pessoa que não agrada o coração de Deus, não agrada o coração de seus pais e ainda você não vai se dar bem na sua vida e você possivelmente não terá muitos anos na terra. Não sou eu que estou aqui dizendo isso. Não sou eu que analisei isso através de pessoas que nós nos relacionamos, através de casais que nós atendemos, cheguei a essa conclusão e estou aqui compartilhando com vocês. Não, meus amados. É a palavra de Deus. É o próprio Deus quem nos diz isso. E Ele não diz isso apenas para você. Ele já disse antes para mim. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você. Aí, meus amados, talvez você olhe para os seus filhos e diga assim, muito bem. Quem me dera se os meus filhos tivessem esse sentimento de obediência, de honra. Quem me dera se os meus filhos entendessem essa palavra. Pais, eu e você, nós temos a nossa parte. Nós temos também a nossa função e a nossa obrigação. Olha o que a Bíblia diz, continuando aqui no versículo de número 4. E vós, pais, e nós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos. Não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja só, meus amados, como que Deus, Ele é perfeito, como que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Não há nada de maior valor do que esta palavra. Olha só, Deus está nos ensinando a sermos filhos e Deus está nos ensinando a sermos pais. Filhos, sedes obedientes. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não provoque a ira dos vossos filhos. Quantas vezes nós não vemos pais provocando
provocando verdadeiramente os seus filhos, provocando os seus sentimentos. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito disso. Nós falamos que respeito gera respeito. Pais, se você respeitar o seu filho, não sei como que era o teu relacionamento até agora, mas hoje Deus está falando isso para você. Hoje Deus está te orientando. Comece de novo, mude o seu caminho, mude a sua forma de se relacionar com seus filhos, se porventura a forma que você está se relacionando não estiver surgindo, dando bons frutos, né? Surgindo, dando aquele resultado que você procura e que você gostaria que desse. Respeite os seus filhos e você será respeitado. Nós falamos também que relacionamento, bater um papo, sentar do lado, gastar um tempo, ouvir, entender os sentimentos, as aflições, as dúvidas. Relacionamento, ele vem antes de regras. Nós erramos, meus amados, quando nós começamos a cobrar, a ditar regras antes de nos relacionarmos com os nossos filhos. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes você não tem feito isso? Quantas vezes eu mesma não peguei, eu mesma fazendo isso, cobrando alguma coisa do meu filho, mas antes eu não me relacionei com ele naquela área. Eu não sentei, eu não conversei, eu não orientei, eu não ouvi, né? E quando eu aprendi isso, eu passei a mudar o sentido de me relacionar com ele. Eu me relaciono, eu ensino, eu oriento, para que depois eu possa cobrar, para que depois eu possa colocar as regras. Outra coisa que nós comentamos na semana passada é a respeito da nossa presença. A nossa presença, ela tem que vir antes dos presentes que nós podemos dar. Não importa o quanto você tem presenteado os seus filhos, não importa o quanto vocês têm gastado com eles. Nós vemos muitos pais que vão lá e compram um presente de valor alto para os seus filhos, achando que a partir deste presente vai melhorar então o comportamento dos seus filhos. Aí o que acontece? Uma grande frustração, uma grande decepção. E aí começam-se as cobranças. Eu te dei isso, mas você não respondeu com respeito. Eu te dou isso, mas você não respondeu sendo obediente, fazendo aquilo que eu quero que você faça. Portanto, eu não te darei aquilo que você quer. E assim vai gerando esse tipo de relacionamento, né? Quando a presença não vem antes, quando a presença vem bem depois. E quando vem, porque muitas vezes ela nem chega. Não se iluda. Presentes, eles podem vir. São até necessários, porque os nossos filhos, eles sabem da nossa condição financeira. Se você tem condição, presenteie os seus filhos. Não todos os dias, todas as horas, para que eles cresçam consumistas, para que eles cresçam sem valorizar o valor que há em cada coisa. Mas, se possível, em datas especiais, em momentos especiais, presenteie sim. Não somos contra os presentes, não, são muito bem-vindos. Portanto, a sua presença, ela é inevitável, ela é extremamente necessária. E qual que foi a nossa conclusão? Casamentos sarados, eles geram filhos abençoados. Quantas vezes você não tem feito nenhum esforço para que o seu casamento vá bem, para que a sua vida conjugal vá bem, e depois você vem cobrar dos seus filhos algumas coisas que você mesmo não faz? Algumas coisas que você mesmo não vive? Quantos casais não vivem muito mal dentro da sua casa e quando eles menos esperam, eles se deparam com seus filhos casados e vivendo a mesma realidade que eles viveram? Aí eles dizem, que coisa, né? Hoje meu filho tem vivido a mesma realidade que eu vivi. Você foi o exemplo para ele. Você foi o espelho para ele. Quantas vezes não vemos pais que falam palavras baixas, palavras feias, palavrões, e quando seus filhos repetem, agridem seus filhos, espancam seus filhos, batem na boca, enfim, ficam muito irados. É o exemplo, é o exemplo. Meus amados, na palavra de Deus, ela nos diz, aqui no livro de Lucas, a respeito do filho pródigo. Para concluir aqui a nossa palavra, nós vamos falar um instante aqui a respeito dessa passagem da Bíblia. O filho pródigo, aquele filho que não honrou o seu pai, aquele filho que não obedeceu o seu pai, aquele filho que saiu da sua casa, que pegou o que pertencia a ele, que gastou toda a parte da sua herança,
que virou as costas para o seu pai, que abandonou o seu pai, que foi embora e que com toda certeza deixou os seus pais com lágrimas nos olhos, deixou os seus pais com o coração aflito, angustiado, triste, amargurado. Este filho, em um certo momento da vida dele, ele se deu muito mal. Como diz a palavra em Efésios 6, ele não foi bem sobre esta terra. E ele se viu numa situação muito difícil. O que aconteceu com esse filho, meus amados? Com certeza você conhece essa mensagem. Ele precisou voltar. E sabe o que a palavra nos diz no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 20? A palavra de Deus nos diz que ele, levantando-se, foi para o seu pai. Se um dia seu filho, porventura, vier a te magoar, nenhum de nós estamos livres disso. Se porventura, um dia, esse teu filho que você tanto ama, que está aí do seu lado, que você tem se esforçado tanto por ele, que você tem investido tanto na vida dele, se porventura ele virar-se contra você, mas arrepender-se e um dia voltar, meu amado, como esse filho é para você que ele vai voltar? Ele vai ter coragem de voltar para você? Ou ele vai atrás da avó, do tio, da tia, do primo, do vizinho, do pai, do amigo para pedir um socorro? Qual seria a sua reação diante de uma situação como essa? Você olharia para ele e diria, não te avisei? E quem sabe daria-lhe uma bela de uma bofetada? Seria essa a sua reação? Não foi essa a reação deste pai. Este pai entendeu o arrependimento deste filho e a Bíblia diz que quando o filho estava longe, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amados, isso para mim enche o meu coração, edifica o meu espírito, fortalece a minha alma, porque eu vejo que a nossa missão como pais é amar acima de tudo. Você mãe, você pai, qual seria a sua posição diante de uma negação do seu filho, diante de uma situação difícil, diante de uma situação talvez como esta? Você o abraçaria? Você o beijaria? Você o perdoaria? Este pai tomou essa atitude e com certeza ele escolheu a melhor parte. Mas, meus amados, nós não temos que esperar que nada disso aconteça nas nossas vidas, que nada disso aconteça dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Nós temos que estar pautados na palavra de Deus, nós temos que estar revestidos pela graça e pela proteção de Deus. Nós temos que clamar todos os dias pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos bens, sobre os nossos familiares. Nós precisamos declarar isso todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que falar com Deus ao amanhecer, ao caminhar, ao anoitecer, em todo o tempo. Nós temos que estar ligados a Deus em espírito. Você pode estar no trabalho, você pode estar na escola, você pode estar em qualquer lugar. E nada te impede de estar orando sem cessar. Orar sem cessar é você estar ligado, conectado com Deus. E como que nós nos ligamos, nos conectamos com Deus? É lembrando-se dele. É deixando Jesus fazer parte da sua vida. Não vamos esperar que coisas ruins aconteçam dentro da nossa casa para então nós, buscarmos uma alternativa, chorarmos, nos derramarmos, nos prostrarmos diante de Deus. Deus vai nos ouvir? É claro que vai. Deus está ouvindo você agora, Deus sabe qual é a sua situação, Deus sabe que você já viveu, Deus sabe que você tem vivido, só que Deus também sabe o que Ele tem de bom para a sua vida. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui, faça em mim a sua vontade, que a minha vontade não prevaleça mais na minha vida, que a minha vontade não prevaleça mais dentro da minha família, porque eu não quero que as pessoas sejam aquilo que eu idealizei que elas fossem. Eu quero que elas sejam o melhor de Deus nessa terra. Não importa o que você sonhou para os seus filhos. Se você fez a sua parte, se você os educou nos caminhos do Senhor, se você os preparou, se você os ensinou, se você deu a eles bons exemplos, fique tranquilo, meu irmão, fique tranquila, minha irmã. O melhor de Deus vai acontecer dentro da sua casa. O melhor de Deus vai acontecer dentro da sua casa, amém? Hoje, meus amados, nós falamos mais uma vez a respeito de pais, a respeito de filhos.
Filhos, sede obediente a vossos pais. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que você vá bem nesta vida,